Bem-vindo, meus queridos. Vamos lá fechar esse revisaço com chave de ouro. Vou colocar uma aulinha de direitos humanos aqui, é mais de estratégia. Eu vou resolver algumas questões com vocês também. Por que, Flávio, você está falando isso? Porque, meus amigos, olha só, vejam só, revisaço é reta final. Então a gente tem que focar o quê? No PDF. Flávio, de onde você tirou esse PDF aqui? Ó? Esse PDF é o PDF completo. Ele fica logo em cima das aulas. Flávio, não encontrei. Vem cá, deixa eu te mostrar. Vem aqui na parte do revisaço, vem aqui embaixo, ó, direitos humanos. Direitos humanos tá escrito aqui, ó, PDF completo. Tá conseguindo visualizar aqui comigo, ó? Tá escrito aqui, ó, PDF completo e uma pasta aqui, ó. Tá? Então é todos os PDFs do módulo 1, 2, 3 e 4. 4 é só a Declaração Universal de Direitos Humanos. Eu compilei nesse PDF completo. Então é só você baixar o PDF completo, beleza? Tem todos os PDFs aqui de Direitos Humanos. Então, meus amigos, a Declaração Universal de Direitos Humanos, eu tenho certeza que vai estar uma questão, pelo menos uma ou duas questões de Declaração Universal de Direitos Humanos. Segunda Declaração Universal de Direitos Humanos e vem dispositivos ou preâmbulo. Preâmbulo é uma parte muito importante. O que é o preâmbulo, Flávio? Isso daqui, ó, que tem a base aqui de contexto histórico também, ó. Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Eu já vi questão cobrando isso daqui, ó. Liberdade, justiça e da paz no mundo. Considerando que o desconhecimento e o desprezo dos direitos do homem conduziram a atos de barbárie. Eu já vi questão, nem uma só não. Várias questões trabalhando somente isso daqui, ó. Ou seja, está no preâmbulo da Declaração Universal de Direitos Humanos, considerando que é essencial a proteção dos direitos do homem, através de um regime de direito para que o homem não seja compelido em supremo recurso à revolta contra a tirania e a opressão, tá? Isso daqui é fruto da Segunda Guerra Mundial. Lembra das barbáries de Hitler? Então, de Hitler, né? Depois da Segunda Guerra Mundial. Então, meus amigos, o PDF é o ouro. Não tem como. Flávio, tem como você gravar uma aula aqui com todos os conteúdos de direitos humanos? Não tem como, meu amigo. Isso daqui é revisaço. Revisaço é PDF bisurado. O PDF já tá todo esquematizado aqui pra vocês. É só vocês estudarem. Então, dá um foco interessante aqui na parte do preâmbulo, tá? Leiam todos os artigos. Flávio, eu vou ler apenas uma vez. Não, meu amigo, você tem que ler uma, duas, três, quatro. Quantas vezes der. Beleza? Direitos humanos é peso 2. Direitos humanos é peso 2. Então a relevância dessa disciplina é bem alta. Tá? Artigo 3, artigo 4. Olha lá, todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança. Flávio, eu posso mencionar a Declaração Universal de Direitos Humanos conforme, às vezes, né, vem um tema da redação que faça alusão a isso daqui? Pode. Você pode mencionar. Então isso daqui não é só conteúdo para você acertar as questões, não. É um conteúdo que também pode ser utilizado lá na redação para dar aquele embasamento na parte argumentativa, para enriquecer a parte de conteúdo do seu texto, beleza? Então leia os 30 artigos, tá? Tá tudo aqui, tudo bonitinho, tudo bisurado. E aqui, meus amigos, olha que interessante. Tá a parte da teoria, ó, contexto histórico, conforme o seu edital. Flávio, como que você esquematizou esse PDF aí pra gente? Com base nas questões. Eu selecionei as questões, isso daqui é fruto de um trabalho bastante árduo. Não pode compartilhar não, tá, gente? Ah, Flávio, vou compartilhar seu material com um amigo meu aqui. Não pode, tá? Vocês prejudicam a produção de conteúdo quem compartilha material indevidamente. Além de ser crime, tá escrito aqui, né, ó. Olha lá, ó. Pirataria é crime. Então não compartilhe esse conteúdo, porque conteúdo fruto de bastante esforço. Ah, Flávio, quero conteúdo. Então vem cá. Então de onde que eu tirei essa questão de contexto histórico? Flávio, isso do cai na prova, tá lá nos itens do seu edital, contexto histórico. Quando, né, os direitos humanos surgiram. Lembrando que a Declaração Universal de Direitos Humanos não foi quando surgiu os direitos humanos, porque, segundo o contexto histórico, já tinha algumas cartas, né, alguns documentos que já faziam alusão a essa questão de direitos humanos. Olha que interessante, ó. Bizu. Então tá tudo bisurado, tudo bisurado. Eu não vou ficar aqui lendo artigo com vocês, não, ó. Cuidado com as questões que afirmam os direitos humanos surgiram com a Declaração Universal de Direitos Humanos. Isso daqui é mentira. Flávio, por quê? Porque, ó, isso não é verdade. No Egito Antigo, por exemplo, lá vinham os documentos de codificação de memes. Na antiga Suméria, o Código de Hammurabi, estabelecendo regras de convivência, respeito mútuo. Muito antes da positivação moderna de direitos humanos. Até o próprio Jesus, né? Os 10 mandamentos de Jesus Cristo lá. Ou seja, são conteúdos direcionados aos direitos humanos, beleza? Então, o direitos humanos não surgiu apenas com a publicação da Declaração Universal de Direitos Humanos, não. Muito cuidado, muito cuidado. Tá? Então tá aqui, meus amigos, PDF todo bisurado, tudo organizado, tudo esquematizado. Ó. O contexto, a Primeira Guerra Mundial, né? A ONU, o surgimento da ONU. Então, tá tudo aqui, ó, tudo bonitinho, beleza? Segunda Guerra Mundial, a criação, olha lá, ó, da ONU, a criação da ONU, é importante saber isso daqui, Flávio? Com certeza, é fundamental, ó. 1945, tá aqui, ó, beleza? Entrou em vigor 24 de outubro de 1945, tá tudo aqui, tudo esquematizado, então eu não vou ficar lendo aqui com vocês, a leitura é individual, tudo bem? O que eu vou fazer? Resolver questões, bora resolver questões? Então, com base na leitura, nesse esquema, no PDF esquematizado, a gente vai para a resolução de questões, vamos lá, ó.
Exercício número 1. Olha que interessante. Então, olha o tamanho dessa questão. Questão aqui que causa um certo estranhamento, mas é uma questão tranquila. Não é questão difícil, não. Então, meus amigos, por meio das questões, dá pra gente estudar também. Ainda mais aquelas questões que falam, marca a alternativa incorreta. Se tem uma errada, todas as outras estão corretas. Então, a gente consegue estudar também por meio de questões. Pega sua caneta marca-texto e vai marcando. Não corrobora com o enunciado acima. Então, ele quer a questão errada, confere? Ele quer a questão errada. Todas as outras estão certas. Então, o estudo por meio de questões, e é óbvio, PDF bisurado, esquematizado a partir da teoria, isso daqui ajuda demais o aluno, ó. Então, o desenvolvimento do direito internacional de direitos humanos, né, a DID, pode ser atribuído às monstruosas violações de direitos humanos da era Hitler. E, após a crença de que somente uma guerra poderia pôr fim a essas violações no âmbito internacional para garantir inteiramente... Gente, é mais guerra pra gente... combater essa questão, não, meu amigo. A questão aqui é a paz, então essa daqui é a questão errada. Se essa questão é a questão errada, analisa as outras questões, porque a gente estuda por meio das outras questões, ó. A internacionalização dos direitos humanos constitui um movimento extremamente recente da história. A internacionalização, ó, olha o comando. Deixa eu até trocar a cor aqui, ó. Surgindo a partir do pós-guerra, tá certo isso daqui, tá certo, tá lá no preâmbulo, tá ou não tá? Tá aqui, ó, tá até no preâmbulo aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Atingir atos bárbaros, né? Ele não contextualiza isso daqui não, mas no PDF tá escrito, ó. Tá aqui, ó, Segunda Guerra Mundial. Primeira Guerra, Segunda Guerra, olha aqui, ó. Segundo grande conflito foi ainda mais devastador, regimes totalitários, tal. Tá aqui, ó. Esses horrores despertaram a consciência global sobre a necessidade de proteger a dignidade humana universalmente, não apenas como uma questão interna de cada país. Após a guerra, foi marcado por uma profunda reconstrução moral e jurídica do mundo. Meu amigo, a ONU e depois logo em seguida a Declaração Universal de Direitos Humanos. Beleza? Vamos lá, vamos avançando. Vamos avançando. Olha lá, a Declaração Universal de Direitos Humanos. Ó. Adotada 10.1948. Flávio, tem que saber a data, óbvio. Olha lá, ó, é um marco histórico da afirmação da dignidade humana. O documento foi redigido com base nas lições trágicas das guerras. Expressa a convicção de que a paz depende do respeito aos direitos humanos. Então tem a questão do preâmbulo, tá? Trouxe lá em cima. E os 30 artigos, que versam sobre os direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais. Até discriminei aqui pra vocês, ó. Proibição da escravidão e da tortura. Direito de julgamento justo, liberdade de opinião, tá tudo lá. Beleza? Olha lá, ó. Embora não seja juridicamente obrigatória, a DUD tornou-se uma referência moral política universal, servindo com base em tratados posteriores, como Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Então o PDF tá tudo bisurado, tudo esquematizado aí pra vocês, ó. Vamos lá. Vamos estudar por meio das questões, ó. No momento em que os seres humanos se tornam supérfluos e descartáveis, no momento em que vigia lógica de destruição, em que cruelmente se abole o valor da pessoa humana, ou seja, né, isso daqui é o quê? Segunda Guerra Mundial, né? Matando pessoas homossexuais, matando pessoas negras, pessoas com deficiência, ou seja, o ser humano tornou-se descartável. Torna-se necessária a reconstrução dos direitos humanos, como paradigma ético capaz de reestruturar a lógica do razoável. A barbárie do totalitarismo significou a ruptura do paradigma dos direitos humanos, por meio da negação do valor da pessoa como valor fonte de direito. Essa ruptura fez emergir a necessidade de reconstrução dos direitos humanos, como referencial e paradigma ético que aproxime o direito da moral. Então todas as outras questões estão certas, estude por meio das questões. Conceito-chave na garantia de direitos humanos tem como foco o que, meus amigos? A dignidade da pessoa humana, beleza? Dignidade da pessoa humana. Então é o conceito-chave, beleza? Conceito-chave. O que mais? No que concerne, vamos lá, resolver as questões com vocês. Ó. No que concerne os direitos humanos, tal. Pelo atributo da inerência dos direitos humanos, esses direitos são extensíveis a todos os indivíduos, beleza? Sem qualquer distinção, enquanto pelo atributo da transnacionalidade, beleza? Reconhece-se os direitos humanos, onde quer que o indivíduo esteja, perfeito. Tem lá as características dos direitos humanos. Flávio, onde que tá isso? Tá aqui, ó, no PDF, ó. As características, tá aqui, ó, olha que interessante, tá tudo. Características, isso daqui, as bancas adoram isso daqui, ó. Tudo que eu trouxe aqui no PDF é de suma importância. Universalidade, ou seja, o que significa isso, Flávio? Olha lá, ó, a ideia de que os direitos humanos são inerentes à condição humana, sendo reconhecimento de todos os indivíduos em todos os lugares e tempos, tá? Tá tudo aqui, ó. Historicidade, individualidade, visibilidade, que mais? Interdependência, os direitos são complementares, inalienáveis, você não pode abrir mão dos seus direitos humanos, imprescritíveis, ou seja, eles não vencem, irrenunciabilidade,
Efetividade, o que mais? Superioridade normativa, relatividade, gente, tá tudo aqui, tudo besurado. Então, eu te garanto, o aluno que pegar esse PDF aqui, ó, estudar, resolver todas as questões e estudar por meio das questões, vai acertar ali muitas questões. Das 10 vai acertar pelo menos 7. Eu te garanto, 7, 8, no mínimo. Vamos lá. O fundamento basilar de direitos humanos diz respeito a seu caráter essencialmente o que, meus amigos? Universal. Declaração Universal de Direitos Humanos. Tá lá. Vamos lá, de novo. O que mais? Mais uma questão. Olha o tamanho dessa questão. Na prova, uma questão muito grande assim, ó. O que eu faço? Eu coloco uma estrela nela e deixo para a segunda passada, tá? Uma questão muito grande assim, ó. Estrategicamente eu pulo. Não é que eu não vou resolver, ainda mais uma questão peso 2. Eu vou resolver ela, só não vou resolver no início da prova, tá? Dou a primeira passada em todos os conteúdos da prova, resolvendo as questões tranquilas, as questões com enunciado mais curto, questões mais básicas, simples, até porque aquele estágio inicial da prova ele deixa a gente um pouco nervoso. Então vai resolvendo as questões com enunciado curto, questões objetivas, cujo conteúdo vocês dominam. Questão muito grande assim, eu coloco uma estrela, depois eu resolvo na segunda passada. Segunda passada eu volto nas questões peso 2, disciplinas peso 2. Quais são elas? Português, direitos humanos, legislação especial. Confere? Português, direitos humanos, legislação especial. Só essas 3, né? Vamos lá, vamos avançando? Ao tratar, vamos lá, o que ele quer, ó, comando. Considerando os princípios e a estrutura normativa da DUD, bem como a sua contextualização histórica, isso daqui é uma questãozinha a cara da banca, ó. Aplicação contemporânea, assinale a alternativa correta. Ele quer a correta. Geralmente é só quando é errada que eu escrevo, né? Mas ele quer a correta. Ao tratar do direito à propriedade, a declaração adota uma postura absoluta, meus amigos. A sua casa, por exemplo, não pode ser violada em nenhum momento, claro que não. Até a Constituição Federal ali traz a questão do flagrante delito, né? Eu tenho certeza que a DUD também fala sobre a propriedade, ó. Cadê? Propriedade, será que eu vou achar assim rapidão? Vamos lá, deixa eu dar um Ctrl F aqui, ó. Ctrl F, né? Propriedade. Aqui, ó. Olha que interessante. Toda pessoa ficou com dúvida, volta aqui, ó. Isso daqui já caiu em questão. Se caiu em questão, eu coloco uma estrela assim, ó. Eu faço desse jeito. Deixo o PDF todo rabiscado. Toda pessoa individual do colégio tem direito à propriedade. Ninguém pode ser arbitrariamente privado de sua propriedade. Mas tem o quê? Tem as ressalvas. Tudo bem? Tem as ressalvas. Flagrante delito. Às vezes o quê? O que mais? Prestar socorro. Então, a propriedade, o direito à propriedade não é um direito absoluto. Beleza? Muito cuidado com esses textos aí, ó. Propriedade. Beleza, vamos lá. Avançando para as questões. Não prevendo qualquer possibilidade de limitação desde que o direito é em função do interesse coletivo, não, meu amigo. Tá errado. Por quê? A Declaração Universal de Direitos Humanos, ele fala que todo mundo tem direito, mas não pode arbitrariamente perder o direito à propriedade, tá? Tem que ter um embasamento lógico. Então essa questão aqui tá errada. Os mecanismos de implementação de fiscalização previstos na DUD estabelecem órgãos judiciais internacionais com competência para julgar violações de direitos humanos cometidas pelos estados signatários, constituído um sistema vinculante. O que eu falei para vocês lá? Cuidado. Ah, Flávio, mas essa questão tava com cara de ser certa. Olha, o que eu falei para vocês? A DUD não tem esse caráter vinculante, tá aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Tá aqui, meus amigos, tá? O PDF tá só o ouro. Não, olha lá, ó, não seja juridicamente obrigatório, vinculante, não tem esse poder vinculante. Muito cuidado. Bora voltar para as questões lá. Vamos lá. Questão que eu tava fazendo é essa daqui, né? O PDF ficou grande, fica difícil da gente ficar indo e voltando. 5. O preâmbulo da declaração fundamenta a necessidade de proteção dos direitos humanos. Tô gostando. Ó, o preâmbulo. Então, o preâmbulo despenca nas provas. Leia o preâmbulo 1, 2, 3, 4 vezes. 4 vezes, no mínimo. E vai anotando tudo aquilo que cai. Tudo aquilo que é importante. Reação às atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial. Perfeito. Estabelecendo uma relação direta entre o respeito à dignidade, até aqui tá ótimo, e a manutenção da paz mundial, completada pelo reconhecimento do direito a uma ordem social internacional que possibilite a plena realização dos direitos proclamados. Acabou. Questão linda. Então, por exemplo, isso daqui é um PDF, estou estudando, eu já imprimi. Se eu vi que essa questão aqui tá certa, eu grifo ela assim, ó, faço desse jeito. E quando eu estiver lendo ali, ó, sabadão, eu gosto, né, dar uma revisada no meu material. E nas questões, nossa, essa questão caiu, qual que é? Eu já vou logo na alternativa correta, só para fins de estudo. Então, eu utilizo questões para estudar. O meu PDF vai estar todo bisurado assim, ó, faltando alguns dias da prova, porque revisar o conteúdo que eu já anotei, que já tá tudo bisurado, pra mim me deixa mais tranquilo. Essa parte que eu sinalizei aqui de marca-texto, eu volto nessa questão e leio, ó, preâmbulo da declaração. Então, essas partes aqui, ó, são fundamentais para vocês estudarem com base em questões. Então, eu utilizo isso daqui para estudar também, beleza? Vamos lá, próxima questão. A respeito dos direitos humanos, julgue o item
o seguinte item. Os direitos humanos derivam da dignidade e o valor inerentes à pessoa humana. Perfeito. E são universais, inalienáveis e igualitários. Ou seja, essa questão de igualitário aqui, ó, é a questão que todos têm os direitos, né? Da Declaração Universal de Direitos Humanos. Então, igualdade de direito e oportunidades. Todos têm que ter essas oportunidades, tá? Item correto. Questão 7, bora. Pouco tempo após o fim da Guerra Mundial, tá vendo? Isso daqui é muito batido, ó. E vai estar lá na sua prova também, eu tenho certeza que vai ter menção à Segunda Guerra Mundial. Até porque não tem como a gente introduzir esse conteúdo de direitos humanos, Declaração Universal de Direitos Humanos, sem falar de Segunda Guerra Mundial. Tenho certeza, você vai lembrar de mim. Uma comissão de direitos humanos, presidida por elaborou um importante documento adotado em 10... Aqui, ó, tá falando da DUD. Tal documento cujo intuito é promover o reconhecimento da dignidade humana e dos direitos humanos, denomina-se Declaração Universal de Direitos Humanos. É a DUD. É a DUD, tá? Não sejam enganados. Olha lá, o 10 de dezembro de 1948. É a DUD, não tem como. Não tem jeito. 7, letra C. Bora, próxima questão. 8. Uma das razões para a necessidade de proteção internacional dos direitos humanos foi de que a proteção a esses direitos oferecidos no direito interno sempre foi menos eficiente que a proteção oferecida pela ONU. É questãozinha esquisita, né? Vamos ler as outras? Os próprios estados eram um dos grandes violadores de direitos humanos. Olha lá, olha a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Então foi isso, essa foi a necessidade. Qual que foi a necessidade, Flávio? Que os próprios estados eram um dos grandes violadores de direitos humanos, como foi na Segunda Guerra Mundial. Beleza? Próxima questão. Vamos lá, ó. Questão 9. Com relação ao histórico de formação de direitos humanos, a banca OCP gosta desse tipo de tema, até porque a gente abordou o conceito histórico, né? Olha lá, ó. É possível afirmar que tais atos ganharam grande relevância a partir de 1945, após a Segunda Guerra Mundial. Tá vendo? A outra questão falando sobre a Segunda Guerra Mundial. Uma vez que foi criada a Organização das Nações Unidas, a ONU, beleza, tranquilo, depois da Segunda Guerra Mundial, isso daqui tá certo, que tratou de organizar a entrada de empresas transnacionais americanas no território. Nada a ver, né, o conceito aqui, ó, garantindo empregos. Esse daqui não faz nem relação aqui com o contexto, tá? Então, né, a questão aqui, essa alternativa letra A ficou esquisita, ó. Carente do velho continente. Pera. B. As nações, 9, né? Em todo o mundo passaram por um longo período de depressão econômica, que as fez refletir sobre o sistema de proteção de direitos humanos proposto pelas nações vencedoras da guerra. Nada a ver. Foram as violações, as barbáries da Segunda Guerra Mundial. Confere, não tá errado. As nações de todo o mundo assistiram a uma série de barbáries, tô gostando, e violações dos direitos humanos, que revelaram a necessidade de criação do efetivo sistema de proteção internacional de direitos humanos. Então tá lá, marcou a alternativa correta para você revisar isso daqui, ó. Um dia anterior é muito bom. Vai lendo as questões, vai vendo conforme você marcou. Isso ajuda demais. No que se refere ao histórico de direitos humanos, assinala a alternativa incorreta. Cuidado com a alternativa incorreta lá na prova, tá? Escreve aqui, ó, errada. Pra você não marcar a questão certa. Escreve assim, ó, errada, grandão. A prova é sua, você pode escrever o que você quiser, tá? A Declaração Universal de Direitos Humanos representa uma resposta civilizatória em face das atrocidades que aconteceram durante a Segunda Guerra Mundial. Gostei? Show de bola. E essas questões incorretas, meus amigos, dá pra gente estudar por meio delas. Então isso daqui tá certo, ó. Tá certo. Próximo. Os direitos humanos representaram reivindicações universalmente válidas, independentemente do fato de serem reconhecidas ou não pelas leis. E aí, meus amigos? Fiquei na dúvida, tá? Se você ficou na dúvida, continua avançando, mas tá certa, tá? O movimento contemporâneo pelos direitos humanos teve origem na reconstrução da sociedade ocidental ao fim da Segunda Guerra Mundial. Olha que interessante, ó, né? O que ele falou aqui? Isso daqui tá certo. Então, o movimento contemporâneo pelos direitos humanos teve origem na reconstrução da sociedade ocidental. Não é o marco em que se originou, né? Originou com a Declaração Universal de Direitos Humanos. Não foi o marco de origem, né? Igual eu falei pra vocês, teve vários outros documentos que versavam sobre os direitos humanos. Mas, pelo contexto da questão aqui, ó, vocês vão ver que a questão D, ela é errada. Os direitos humanos surgiram com a Declaração Universal de Direitos Humanos. Tá errado. Letra D de data. O que eu falei pra vocês lá? Que a Declaração Universal de Direitos Humanos não deu, né, origem à questão dos direitos humanos. Ou seja, já tinham vários outros documentos lá na história que versavam sobre os direitos humanos. Questão muito grande também, ó. Eu coloco uma estrela e pulo. Depois eu faço ela. Deve-se considerar o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultar em atos compreensíveis. Pera aí, compreensível? Tá tudo bem, então? Os horrores da Segunda Guerra? Tá errado. Nem vou terminar de ler. Deve-se considerar que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultar em atos compreensíveis. De novo. Meu Deus, tá errado. Isso daqui tá lá no preâmbulo, confere? Tá lá no preâmbulo, tá aqui, ó.
Aqui, ó. Considerando que o desconhecimento e desprezo, tá vendo? O preâmbulo despenca nas questões, ó. Então, o preâmbulo tem que estar na mente. Não tem como. Não tem como ir pra prova sem estar com o preâmbulo na mente. Então, deve-se considerar que o desprezo dos respeitos humanos resultar em atos políticos justificáveis. Nada a ver. Letra D, por eliminação. Questão tranquila, né? Coloquei uma estrela nela aqui, ó. Mas dava pra gente só de bater o olho ver que tava errada. Resultar em atos bárbaros que ultrajaram a consciência está lá no preâmbulo. E que o advento do mundo em todos que gozem de liberdade de palavras, de crença, liberdade de viverem, a salvo do temor da necessidade. Foi proclamado como uma das mais altas aspirações do homem comum. Aqui, ó. Grifa ela para você revisar. Vai direto na questão correta, só para você revisar. Então, 11, letra D de dado. Então, meus amigos, tudo assim, querem que eu faça mais aulas resolvendo as outras questões? Aguardo o feedback de vocês. Manda o feedback rápido aí, porque, ó, hoje é quinta-feira, então já tá chegando a prova. Guardo o feedback de vocês. Grande abraço e até logo.